Eu quero dedicar esse vídeo, juntamente com a minha esposa, irmã Erilânia, aos nossos filhos, Asaf e Axa, a nossa neta Aressa e ao nosso genro Adriano. Eu quero ler um texto da palavra que está em 1 Crônicas 18 e 17, onde está escrito assim, lá no final do versículo: e os filhos de Davi eram chefes chegados ao rei. Vou repetir. E os filhos de Davi eram chefes chegados ao rei. A nova versão Almeida diz que, traduz esse versículo dizendo que os filhos de Davi eram os mais próximos, eram os primeiros ao lado do rei. Certamente esse versículo não está se referindo a 3 dos filhos de Davi que lhes deram dor de cabeça: Aminon, Adonias e Absalão. Como Davi tinha muitos filhos, há de existir 1 ou 2 ou 3 em qualquer família que não ande de acordo com os demais. Mas Davi foi bem-aventurado porque grande parte dos seus filhos faziam isso. Eram chefes chegados a ele. Eram os primeiros ao lado do pai. Davi tinha muita gente a seu serviço. Muitos chefes de muitos departamentos. Mas esse texto mostra que seus filhos eram os primeiros a apoiar o ministério do seu pai. Então Davi era bem assessorado pelos seus filhos. Pois bem, este vídeo tem por objetivo dar uma palavra aos filhos dos pastores do nosso Brasil. E onde quer que esse vídeo chegue, até fora do país, eu creio que abençoará aos filhos dos pastores. Eu quero dar um conselho a você que é filho de pastor. Não importa se você ainda convive em casa com seus pais ou já se casou e tem a sua própria casa, seu próprio lar. Este versículo, esta palavra é para você. Eu quero perguntar uma coisa a você que é filho de pastor, de apóstolo, de bispo, não sei como é que sua denominação trata os dirigentes. Enfim, a minha pergunta é: você faz parte dos primeiros que estão ao lado de seu pai? Vou fazer essa pergunta em outras palavras. Você que é filho de pastor, você está entre os primeiros que apoiam o ministério de seu pai? Ou não? Pela abertura desse vídeo, você pode perceber como Deus tem me dado graça a mim e a minha esposa Erilânia para fazermos a obra dele. Porque os nossos filhos estão ao nosso lado. São os primeiros a nos apoiarem. Eu quero dizer uma coisa também antes a você que é pastor. Se o seu filho casou, se sua filha casou e ele ou ela não lhe apoia no ministério, você não está desqualificado para exercer o pastorado. Vou repetir. Pastor, se o seu filho casou-se e ele não apoia seu ministério, você não está desqualificado para o pastorado. Por quê?
Porque depois que um filho se casa, ele é dono de si, é dono de sua vida. Ele não está mais sujeito à sua autoridade diretamente. Apenas aqueles filhos que estão sob a autoridade do pai, isso é, debaixo do teto do pai, antes de se casar, ele tem que estar submisso totalmente ao seu pai. E quando a Bíblia diz assim, que o pastor, o bispo, deve ter filhos crentes, que não sejam acusados de insubmissão, então, claro que essa exigência é para aquele filho que está debaixo da tutela do pai. Quando esse filho sai da tutela do pai e assume sua própria vida, se ele quiser apoiar o pai no ministério, é muito importante, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Mas se ele não quiser apoiar, o pai não está desqualificado. Então, vamos prosseguir. Prossiga seu ministério se seu filho não apoia e saiu de dentro de casa. Mas eu sempre disse aos meus filhos, enquanto estiverem debaixo da minha tutela, seria uma coisa que me faria renunciar se eles não me apoiassem no ministério, estando debaixo da minha casa, debaixo do meu teto. Mas eu queria que eles me apoiassem também depois que saíssem de casa. E eu tenho sido agraciado com isso, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Eu quis abrir esse espaço para que você que é pastor, cujo filho ou filha não lhe apoia no ministério, não se sinta incapaz nem desqualificado. Prossiga a obra se você tem peito para isso, se você tem garra de águia para isso, prossiga, não desanime. Mas eu sei que você fica triste. Você é pastor, seu filho, enquanto vivia debaixo de sua tutela, lhe apoiava. Agora, depois que ele casou, ele não tem mais nenhuma ligação com o seu ministério. Ele não se preocupa em lhe ajudar. Eu sei que isso traz uma tristeza ao seu coração de pai, ao seu coração de mãe. E muitas vezes essa tristeza é tão grande que passa a vencer o pastor. Que Deus não permita você se entristecer ao ponto de abandonar o ministério e se sentir desqualificado. Seria importante falar disso para você que é pastor. Agora eu volto a você que é filho. Você que mora debaixo do teto de seu pai, você tem a obrigação de honrar seu pai acompanhando-o. Por quê? Porque você vive beneficiado pela obra de Deus, pelo ministério de seu pai. Você não tem o direito de envergonhar seu pai, deixando de ser submisso a Deus, deixando de cumprir as leis de Deus para a igreja. Você não tem direito de estar debaixo da casa de seu pai, debaixo do teto, envergonhando seu pai. Você pode ser, Deus pode lhe pegar por causa disso. Você pode ser duramente tratado por Deus por causa disso. Você está dentro da casa do seu pai liderando uma congregação, e você não cumprindo as leis de Deus, e estas são ensinadas pelo seu pai à comunidade. Então seu pai ensina a comunidade e nem você obedece. Então o que é que você está fazendo? Você está ajudando a desqualificar seu pai. E se seu pai for prejudicado, que certamente será, na maioria dos casos se seu pai for afastado do ministério por causa de você vai acertar duramente com Deus, porque a Bíblia Sagrada fala que esse homem que ensina aos outros e não consegue infiltrar essa mensagem nos seus filhos, ele vai ter dificuldade de cuidar da obra de Deus. Então, primeiro é você que vive debaixo da tutela de seu pai, debaixo do mesmo teto. O alimento que tem na mesa ali é a igreja que proporciona, que todo mundo sabe que um homem de Deus que vive integralmente para a obra, ou parcialmente, a igreja ajuda a colocar o alimento em sua mesa. Então você se alimenta do que a igreja proporciona, do ministério que seu pai exerce, mas você não honra seu pai.
Então a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E você não está honrando seu pai. Seu pai vai para a igreja, você não vai. Seu pai é dizimista e prega sobre dízimo, você não dizima. Seu pai ensina que deve ler a Bíblia e você não lê. Seu pai ensina que a pessoa deve dar um bom testemunho e você namora pior do que o ímpio. Então você está pensando o quê? Mais cedo ou mais tarde, se você continuar dentro da casa de seu pai dando mau testemunho, seu pai vai ser prejudicado na obra. E Deus pode cobrar de você que é filho. Agora eu quero falar para aquele filho que se casou. Pronto, você se casou, agora você é dono de sua vida. É você quem lidera a sua vida. Você cortou e deve ter cortado o cordão umbilical com o seu pai. Não é que seu pai deixou de ser seu pai, nem sua mãe deixou de ser sua mãe. Mas agora, em vários sentidos da vida, você adquiriu sua independência, é claro. Então, nesse sentido, você não tem mais essa obrigação toda de ser um dos primeiros daqueles que apoiam o ministério do seu pai como pastor. Ou seja, você não tem mais tanta obrigação, ok? Eu vou deixar isso bem claro. Se você não apoiar seu pai, ele não está desqualificado para fazer a obra. Ele pode continuar pregando. Agora, uma coisa eu lhe digo, seu pai está triste. Você se casou, tomou conta de sua vida, aí você ou não congrega mais, ou não dizima mais, não dá testemunho de crente, e muitas vezes se diz crente, mas nem congrega com o seu pai. Nem vai para a igreja de seu pai, escolhe outra, às vezes maior, às vezes na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade. Claro, isso não vai desqualificar seu pai não, eu sei que não. Seu pai pode ser pastor pela vida inteira, mas tem uma ferida dentro do seu pai, e eu tenho certeza que tem. E quem está causando essa ferida é você. Eu quero que você olhe o que está escrito na palavra. Os filhos de Davi eram os primeiros ao lado do rei. Então por que você não faz parte dos primeiros ao lado do pastor? Ao lado de seu pai? Onde é que você vai encontrar um pastor melhor do que o seu pai? Deixe de ser ingrato, meu irmão. Deixe de ser ingrata. Eu tenho pregado em muitas partes desse Brasil, principalmente aqui no Nordeste. Eu não tenho saído praticamente do Nordeste. Pouquíssimas vezes preguei fora do Nordeste. Porque parece-me que o pessoal ali, quando sai da divisa do Nordeste para outras regiões, parecem que não tem muita consideração pelos pastores pelo lado de cá. Do Nordeste, Ceará, essas coisas assim, Piauí, esses pastores parecem que não são muito bem valorizados, e eu não estou dizendo isso para que ninguém me convide, ok? Eu só estou dizendo que isso é observável. Observe que o Nordeste traz muitos profetas do lado do Sul, do lado de lá para cá, mas isso é outra história. Agora observe quem vai daqui para lá, conta-se nos dedos. Mas eu não estou dizendo isso para ninguém me convidar, não. Eu já tenho uma obrigação demais, eu só estou dizendo isso, ok? Eu tenho pregado em várias partes desse Brasil, principalmente aqui no Nordeste. E eu tenho visto pastores abençoados com seus filhos, genros, netos. Começa o culto, um filho é na bateria, outro filho é cantando, outro é no, como a gente chamava, data show, né, nas telas. Outro filho está ali na porta, o que não faz essas coisas, está sentado ali escutando o evangelho ao lado do pai, sem envergonhar o pai, sem envergonhar a mãe, mesmo depois de casados, e os filhos nascem e os netos crescem na igreja. Eu tenho visto muitos pastores, famílias abençoadas nesse sentido, ok? Isso é lindo. Grande parte dos pastores eu tenho visto alegres assim, olha, meu filho se casou, minha filha se casou, olha, é a baterista, é o baterista da igreja, é o guitarrista da igreja, é o baixista da igreja, é quem trabalha na mídia da igreja, enfim, tem várias áreas na igreja, né? Mas tenho visto muitos pastores também abatidos, com filhos casados mesmo, não é só com filhos dentro de casa não, filhos casados, que enquanto estiveram debaixo da tutela do pai, eles ainda forçosamente faziam alguma coisa, estavam ali e tal, às vezes forçados pelas circunstâncias, entendeu? Mas estavam ali.
Mas depois que se casaram, passarinho criou asas e foi embora. Muitas vezes não foi embora para fora da cidade, não. Tem deles que vão embora para fora da cidade, chegam lá, tem outras igrejas, estão certas, vão lá, congregam. Os pais de distantes ficam felizes. Olha, meus filhos foram embora, mas estão congregando lá em São Paulo, numa igreja lá, tal, que bênção. Mas tem filhos que ficam na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua, mas não apoiam mais os seus pais. Seus pais podem continuar na obra, mas eu quero perguntar a que custo? Dentro do coração desses pais, o que é que está? Qual é o tamanho dessa tristeza? Em ter criado um filho, uma filha, e eles não serem sempre os primeiros ao lado do rei, ao lado do pastor. Aí o pastor já tem uma vida corrida. Esse homem já tem uma vida que só ele entende. E a sua esposa. E o ministério de um é o do outro, né? As lágrimas do pastor, só ele e sua esposa sabem. As preocupações. Tem que casar, batizar, orientar. Tem que administrar a igreja financeiramente, espiritualmente. Tem que preparar as mensagens. Tem que fazer tanta coisa. E que ele acaba dizendo, eu não consigo fazer tudo. Não consegue fazer tudo. Muitos pastores têm sofrido de depressão, ansiedade exacerbada e tantas outras doenças emocionais que às vezes vêm. Existem pastores até que cometem suicídio e são julgados, que vão para o inferno erradamente, por outras pessoas são julgados. Aí, além de todo o trabalho que esse homem tem, essa mulher tem para fazer a obra de Deus, ainda tem que conviver com a vergonha, com a falta de ter um filho que não lhe dá tanta alegria ministerialmente. Às vezes tem uns que se desviam mesmo e vão para o mundo. E eles vão para o mundão mesmo, se casam e vão para o mundo. Imagine só esse pai ganhando almas para Jesus e vendo o filho se perdendo. Imagine esse pastor pregando no altar e sabendo que seu filho naquela hora está na balada. Imagine esse pastor pregando lá no altar e naquela hora preocupado com o filho que está na farra. Com a filha que se perdeu. Imagine o interior desse pastor. No que pode dar no futuro. Ele pode perder as forças e abandonar por si mesmo o ministério sem ninguém pedir que ele abandone. Porque depois de casado, eu repito, a igreja não tem direito de dizer, olha, você deixe o ministério porque seu filho não está dando bom testemunho. Não. Igreja nenhuma tem direito de dizer isso. Olha, seu filho não está dando bom testemunho, se desviou do evangelho, você tem que abandonar a obra. Não, ele casou, ele foi tomar conta da vida dele. Ninguém tem direito. Mas como é que fica o coração desse pastor? Até que ponto ele vai suportar uma coisa dessa? É muito difícil suportar. Mas eu quero falar para você também que não abandonou o evangelho, não. Você é crente. Você é envolvido na obra, você participa do ministério de danças da igreja, do ministério de louvor da igreja, do ministério infantil da igreja, evangeliza, discipula. Que bênção, você é uma bênção na igreja. Só tem um problema, não é na igreja de seu pai. E o seu pastor deveria lhe orientar. Meu filho, minha filha, você mora aqui, seu pai mora aqui, seu pai tem uma igreja aqui. Então você vai lá ajudar seu pai, honrar seu pai. Não, mas eu não tenho mais obrigação que eu me casei. Sim, você não tem obrigação direta, você não tem obrigação no sentido de que você vai desqualificá-lo. Mas você tem obrigação porque você vai maltratar seu pai se você não agir do jeito que estou dizendo. Você não tem obrigação no sentido, se eu não for ajudar meu pai, ele tem que abandonar a obra. Ele está desqualificado. Nesse sentido, você não tem obrigação, nem se preocupe com isso. Mas você tem obrigação no sentido de honra. No sentido de que você está abrindo uma ferida no seu pai. Seu pai quer estar ao seu lado. E você deve estar ao lado do seu pai e de sua mãe. Isso é honra, é questão de honra, meu irmão e minha irmã. Ah, mas talvez você diga assim, não, mas é porque eu me casei com uma mulher que ela não quer ir para lá.
quer dizer que a sua esposa é a autoridade máxima da casa. Não, mas eu não quero ter confronto. Se ela não lhe obedecer, se ela não honrar sua autoridade para ajudar seu pai, então você está em desfalque com Deus, que você não manda em sua casa. Cadê sua autoridade? Talvez você diga assim, não, mas é meu marido. E agora, como é que faz? Pronto. Neste caso, é o seu marido que é a autoridade do seu lar. Você deve conversar com ele. Eu pergunto, o pai do seu esposo é pastor? Não. Então ele precisa entender você. E você precisa falar com ele e expor sua tristeza. Meu filho, meu pai é pastor, vivi a vida inteira ajudando ele na obra. Depois que eu me casei com você, eu tive que seguir você, mas nós moramos na mesma cidade. Você me ajudaria a sair da tristeza que eu estou? Eu sinto que meu pai precisa de nós lá. Uma hora ele vai se convencer. E vocês vão ajudar o seu pai. Não vai brigar, não. Não é caçar confusão, não. É conversar. E a minha oração é que o seu esposo se convença de que devem ir lá, genro, como genro, né? E ao seu lado, daqui a pouco vem os filhos crescendo na mesma igreja do seu pai. Olhe, os filhos de Davi eram os primeiros a estarem ao lado dele. Mas, infelizmente, 3 não lhe deram prazer. Muitas vezes o pastor tem que tratar com esses 2 tipos de filhos. Uns que imitam Absalão, que queria tomar o reino de seu pai. E até conseguiu por um tempo. Outros como Adonias, que quer ser o sucessor antes do pai morrer. E sem ter direito, querendo ir contra a palavra do pai. E outros iguais a Aminon, que quis destruir a família, prejudicando sua própria irmã. Tem filhos que são assim, pertencem a esse grupo, que dão dor de cabeça aos pais. Mas tem filhos que são como a maioria dos filhos de Davi. Eram os primeiros a ficarem ao lado de Davi. Que alegria Davi teve com esses filhos ao seu lado, sabendo que naquele batalhão de gente que estava ao lado dele, seus filhos eram os primeiros. Então, eu quero finalizar louvando a Deus, mais uma vez, em nome da minha esposa. Eu quero, juntamente com ela, agradecer a Deus, a você, Áquisa, que canta na obra de Deus. Bem-vindo, irmão Adriano, meu genro, e Aressa, que proveio de vocês. Que ela cresça nos caminhos do Senhor e nós façamos uma grande obra. E a você, Asaf, que nos ajuda em tantas coisas na igreja, na parte da mídia da igreja. Deus te abençoe, meu filho. Deus lhes abençoe, meus filhos. Que vocês continuem do jeito que são, para que nós possamos fazer mais e mais para Jesus. Agora eu volto fazendo um apelo a você que é filho de pastor e mora dentro de casa e está dando mau testemunho. É tempo de mudança. Mude hoje. Peça perdão a Deus e a partir de hoje acompanhe seu pai. Agora eu quero falar para você que é filho que se casou e que até aqui tem dado desgosto a seu pai. Ele não diz diretamente não, mas eu sou pastor e sei que ele está arrebentado por dentro, mesmo sabendo que você está servindo a Deus em outro rebanho. Mas ele quer você junto dele. Deixa eu te pedir uma coisa. Conversa com seu pastor, conversa com seu cônjuge e voltem lá para ajudar seu papai, sua mamãe. Eu tenho a certeza que Deus ficará muito feliz com isso e a bênção do Senhor virá sobre sua vida. Deus abençoe cada um de vocês. Podem enviar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês possam, para outros pastores, para filhos de pastores, para bispos, apóstolos, e vocês, líderes, passem isso para os filhos de vocês. Vai ajudar muito, tenho certeza. Deus abençoe.